Há muito tempo, em um mosteiro isolado nas montanhas da China, um novo discípulo chegou com a mente fervilhando de perguntas. Ele era jovem, ambicioso e estava determinado a descobrir a verdade suprema da existência. No entanto, o mestre do mosteiro, um homem sábio e experiente, sabia que essa busca poderia consumir a vida inteira, sem garantia de sucesso. A verdade, dizia ele, não é um prêmio que se conquista, mas uma arte que se cultiva ao longo dos anos. A arte de não se preocupar com o tempo ou com as respostas imediatas era essencial para trilhar esse caminho. O mestre, vendo o brilho ansioso nos olhos do discípulo, compreendeu que a verdadeira sabedoria não podia ser ensinada por palavras, mas pela prática. Assim, em vez de oferecer respostas prontas, ele decidiu colocar o novo discípulo à prova, não com debates filosóficos, mas com uma tarefa simples que exigia paciência e dedicação. Se você realmente deseja conhecer a verdade, disse o mestre, deve primeiro aprender a arte de não se preocupar com a velocidade ou com a glória. Comece batendo arroz. Esse era o início de uma jornada silenciosa, onde a prática superava a teoria. No mosteiro, enquanto os outros monges discutiam sutras e estudavam os antigos textos, o novo discípulo se dedicava exclusivamente à sua tarefa. Ele não tinha ideia de que, ao bater arroz, estava começando a compreender algo muito mais profundo do que as palavras poderiam explicar. O processo era repetitivo, monótono até, mas exigia uma presença total, um abandono das distrações da mente. Assim, sem se dar conta, o discípulo começava a praticar a arte de não se preocupar com o que pensavam dele ou com as expectativas de encontrar a verdade. Ele estava no caminho, mesmo sem saber. O mestre, ao observar o novo discípulo, sabia que a simplicidade da tarefa de bater arroz carregava em si a essência de uma profunda lição. Durante 12 longos anos, o discípulo dedicou-se exclusivamente a essa atividade, sem qualquer desvio ou distração. A princípio, ele podia ter sentido frustração, talvez até questionado a sabedoria do mestre, mas logo percebeu que havia um propósito mais elevado. O ritmo constante e o som repetitivo do arroz, sendo batido, tornaram-se uma meditação em movimento. Uma prática que ensinava a arte de não se preocupar com o futuro ou com as respostas imediatas. Com o passar dos anos, o discípulo começou a perceber uma transformação interna. Ele não apenas batia arroz, mas mergulhava profundamente em cada movimento, em cada grão. A monotonia da tarefa deu lugar a uma paz interior, uma quietude que se instalou em seu ser. Cada batida era um lembrete de que a vida é feita de momentos presentes e que, ao viver plenamente o agora, as preocupações se dissipam. A tarefa simples de bater arroz se tornou sua meditação diária, um caminho silencioso para o autoconhecimento e para a verdadeira compreensão da arte de não se preocupar. Com o tempo, o discípulo esqueceu completamente suas ambições iniciais de alcançar a verdade suprema. Ele se tornou um com sua tarefa, sem pensar no que viria a seguir. Nesse estado de plena presença, ele encontrou uma espécie de liberdade, uma liberdade que vinha do desapego das expectativas e da entrega total ao momento presente. O mestre, observando de longe, sabia que o discípulo estava avançando em sua jornada, mesmo sem estar consciente disso. A arte de não se preocupar havia se tornado parte de sua essência, e ele estava se aproximando de algo muito mais profundo do que poderia imaginar. Com o passar do tempo, o discípulo se perdeu em sua rotina de bater arroz, esquecendo até mesmo seu nome. Seus pensamentos diminuíram até desaparecerem, e ele se concentrou exclusivamente na tarefa. Esse silêncio profundo, ignorado pelos outros monges, começou a transformar sua mente e espírito. Sem se dar conta, ele estava aprendendo a arte de não se preocupar, simplesmente vivendo o momento presente. A prática contínua o conduziu a uma paz interior, uma transformação que não exigiu palavras ou reconhecimento. Enquanto os outros monges estudavam escrituras, ele encontrou sabedoria na repetição silenciosa de sua tarefa. A simplicidade do ato de bater arroz tornou-se seu caminho para a iluminação, mostrando que a verdadeira sabedoria não precisa de complicação. Essa transformação interna não era visível para os outros, mas o discípulo sentiu a mudança. Ele estava em sintonia com a vida,
sem se preocupar com o futuro ou com o que os outros pensavam. A arte de não se preocupar se manifestou naturalmente, e ele se aproximava da verdadeira compreensão, embora ainda não estivesse consciente disso. Quando o mestre se aproximou de seus últimos dias, pediu aos monges que escrevessem suas realizações na parede do mosteiro para escolher um sucessor. Enquanto os outros monges mostravam suas habilidades baseadas em escrituras, o discípulo do arroz, que não sabia escrever, ofereceu uma simples verdade com um gesto silencioso. Esse ato, embora despretensioso, revelou uma sabedoria profunda que o mestre reconheceu imediatamente. O mestre viu que o discípulo do arroz havia atingido uma compreensão que ia além das palavras e dos textos sagrados. Através de sua prática constante e silenciosa, ele havia internalizado a arte de não se preocupar, vivendo plenamente o momento presente. Essa vivência direta e simples, que não dependia de erudição, era o verdadeiro insight que o mestre buscava em seu sucessor. Reconhecendo o valor dessa sabedoria, o mestre escolheu o discípulo do arroz como seu sucessor. No entanto, para evitar a inveja dos outros monges, ele o aconselhou a deixar o mosteiro imediatamente após sua escolha. Assim, o discípulo partiu, carregando consigo a essência da prática que havia transformado sua vida e compreendendo profundamente a arte de não se preocupar. Agora que você conhece a história do discípulo do arroz e a profundidade da simplicidade que ele alcançou, a questão é: como você pode aplicar essa sabedoria na sua própria vida? Será que é possível parar por um momento e realmente viver o presente, sem se prender às preocupações do futuro ou às feridas do passado? Pense nisso. A verdadeira transformação não acontece através de grandes feitos, mas sim na maneira como você vive os pequenos momentos do seu dia a dia. O desafio que te proponho é este: comece a praticar a arte de não se preocupar. Escolha uma atividade simples e dedique-se a ela com plena atenção, deixando de lado as distrações e preocupações. Pode ser algo tão simples quanto lavar a louça ou caminhar no parque. Experimente viver esses momentos com presença total e veja como isso pode mudar sua perspectiva. E lembre-se, assim como o discípulo, a sabedoria não precisa ser complicada para ser profunda. Se essa história e esses ensinamentos ressoaram com você, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, você continuará aprendendo e explorando novas formas de viver uma vida mais plena e consciente. Afinal, a jornada do autoconhecimento é contínua e sempre há algo novo para descobrir e aplicar.